Olá, pessoas! Feliz Ano Novo! Eu acho que eu não coloco esse vídeo ainda hoje, dia 31 de dezembro. Então, já é 2026, provavelmente. Então, feliz Ano Novo para todo mundo. E tudo aquilo lá. Hoje eu vim fazer uma retrospectiva mais abrangente, né? Os melhores e piores do ano ainda fica para frente. Hoje eu vou falar sobre, rapidamente, obviamente, né? Para não ficarmos aqui até a virada do ano, falando sobre tudo que eu li em 2025, que foram 90 livros concluídos, né? Alguns já vinham, alguns, um que eu me lembro agora, não sei se tem mais, já vinham sendo lidos desde 2024, concluí em 2025 e, né, de livros concluídos mesmo, deu 90, o que é 17 a menos que em 2024, mas enfim, já foi coisa pra caramba. E eu vou deixar aqui, acho que aqui cabe mais, os gráficos, né, de como foi esse ano. Então, o primeiro gráfico aqui é para mostrar que 90 desses livros, 51,1% foram meu primeiro contato com os autores, né? Mas tem autores aqui que eu li pela primeira vez esse ano e li mais de um livro. Então, né, o primeiro livro foi o primeiro contato, os outros já não foram, né? Então, 51,1 foram um primeiro contato. Achei que ficou bem dividido, né? E de gênero, esmaga, é, a maioria esmagadora foi ficção, que daí eu coloquei ficção para englobar tudo, né? Aí tem ali também, pode ver, cristianismo, que tá ficção com 85,6%. Aí contos, né, coletâneas de contos com 5,6%. Aí cristianismo, que são livros cristãos ali, sem ser, que é focado nisso mesmo, foram 3,3%. E livros de memórias, biografias, enfim, autobiografias no caso, são 2,2%. Formato, majoritariamente também brochura, 64,4%. 15,6% foram lidos em e-book. Os que eu li em e-book ou que eu não tenho mais o livro aqui, eu vou deixar a capinha aparecendo aqui. E capa dura é exatamente 20%. O país das nacionalidades, aqui, como vocês podem ver, foi bem diverso. Eu até anotei aqui, porque no gráfico não aparece tudo, mas eu li 32 países dentro desses 90 livros, né? Então, em primeiro lugar, ficou os Estados Unidos com... Deixa eu ver, aumentar aqui para eu ver. 15,6%. Os Estados Unidos sempre fica em primeiro, né? É difícil fugir disso. Não faço questão de fugir também. Mas então, 15,6%, que dá um total de 14 livros. Em segundo lugar veio a Inglaterra, com 11,1% e 10 livros. Aí veio o Brasil, com 8,9% e 9 livros. Aí tem coisa errada aqui. Tem coisa muito errada. Eu anotei alguma coisa errada, porque aqui o Peru aparece com 5,6% e a França com 4,4%. Então, teoricamente, eu li mais do Peru. Mas eu anotei a França e o Peru empatados com 5%. Vamos ver. Peru eu só li Mário Vargas Llosa, né? Então, foi 1, 2, 3, 4, 5. E 5 mesmo, né? Enfim, anotei errado isso daqui. Vou mostrar os livros e daí, se eu lembrar, a gente corrige isso lá. Mas enfim, o gráfico está aparecendo aqui do lado, né? Então eu vou só falando a partir daqui. A Rússia, a Hungria e a Índia com 4 livros cada. Itália com 3 livros. Nova Zelândia, 2. Japão, 2. Na verdade, Nova Zelândia, Japão, Paquistão, Portugal, Alemanha, Uruguai, Angola, Chile, Canadá e Turquia com 2 livros cada. E daí, Irlanda, Cuba, Bélgica, Moldávia, China, Líbano, Coreia do Norte, Israel, Nigéria, Islândia, Suíça, África do Sul e Argentina com um livro cada. Então, né, como já enrolamos pra caramba nisso daqui, vamos mostrando os livros. O primeiro livro concluído foi
Rebuliço no Palmar de Goiabeiras, da Kira Desai, a vencedora do Pulitzer, acho que é. Uh, o livro mais famoso dela é um chamado O Legado da Perda. Eu tenho ele em algum lugar aqui pra trás, mas eu não li ele esse ano ainda. Pretendo ler agora em 2026. Mas gostei pra caramba, um livro bem divertido, focado na comédia mesmo. Aí, o segundo livro foi um livro da Nova Zelândia, que esse eu vinha lendo desde novembro, né? E daí eu terminei só ali no começo, na metade de janeiro, praticamente. Que foi Os Luminares, da Eleanor Catton. Esse eu li no físico mesmo, mas eu mandei esse livro para Michele Santos, né? Então eu não tenho mais ele aqui. Eu não morri de amores. Eu acho que é um livro que ele precisava de uma dedicação mais exclusiva e eu não fiz isso. Ele é um livro longo e, para ser sincero, a história não estava me apetecendo muito também. Então eu acabei não dando a atenção que ele precisava e eu acredito que isso que complicou um pouco minha relação com ele. Aí eu li O Grande Caderno, da Agatha Christoph. Esse daqui é uma trilogia, é o primeiro da trilogia dos Gêmeos. E é uma trilogia que eu indico que você leia um em sequência do outro. Eu não fiz isso, continuei gostando pra caramba dos livros, mas eu quero reler, assim, em sequência, porque eu acho que eu vou aproveitar ainda mais, né? Pra pegar as nuances ali, as ligações, porque por mais que os livros sejam, né, seja uma história só, tem sutis e significativas diferenças de um pro outro. Aí o meu único C.S. Lewis do ano, que eu gostei pra caramba, que é O Regresso do Peregrino, tá ali, pertinho de Até que Tenhamos Rostos, do meu livro favorito dele. É um livro que eu já quero colocar na lista para reler ele. Ele segue a ideia justamente do Peregrino do John Bunyan, né? É claramente inspirado, mas aqui ele vai mais fundo, digamos assim. Aí comecei a pagar a minha dívida com o pessoal lá do grupo da Michelle e comecei a ler Harry Potter. Dia 31 é só a gente soltando foguete, né? Incrível esse povo, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal. Já combinei que não vou comentar sobre esses livros até terminar de ler a série. Aí que vem A Tempestade, do Paul Bowles. Gostei ainda mais do que eu tinha gostado de O Céu que Nos Protege. Muito bacana esse livro aqui. Aí o livro que eu disse, quando eu mostrei minha coleção da Alfaguara, que ele ia embora, e eu não mandei ele embora ainda, mas ele vai, que é a Trilogia Suja de Havana, do Pedro Rua Gutierrez, que é um livro de Cuba. Ele é, como eu disse, ele é no vídeo de janeiro. É um livro interessante para você ver a coisa degringolando ali em Cuba. Mas, sabe, não gostei desse livro nem um pouco. Aí, Luzes de Emergência se acenderão automaticamente, da Luisa Geisler, enfim. É um livro que o título é muito mais interessante do que a história em si. Depois, Johnny Vai à Guerra, livraço, muito bacana isso daqui. Bem perturbador, eu diria. É sobre um cara que está mutilado, ele praticamente não tem mais nenhum dos sentidos dele. E a gente está preso dentro da cabeça dele. É uma cabeça que não enxerga, não fala, não ouve, não sente cheiro. Então, só sabemos que ele está ali numa maca, numa cama de hospital. Não sabemos nem se ele é prisioneiro dos inimigos ou se ele está no hospital do exército dele mesmo. Muito bom esse livro. Aí o Pai Goriot. Gosto muito de Balzac, que é um francês. Vão contando principalmente os franceses e os peruanos para eu ver onde que eu errei na conta ali. Então, Pai Goriot é o Rei Lear do, do Balzac. Então, muito bom, gostei pra caramba. Diferente de O Céu dos Suicidas, do Ricardo Lísias, que eu desgostei pra caramba. Aí o segundo volume da trilogia dos Gêmeos, A Prova. Aqui, eu acho que esse talvez seja o meu favorito dos três. Mas é difícil separar um do outro, assim como eu disse, eles são uma história só. Mas eu acho que essa é a minha parte favorita. Eu detesto as capas, inclusive. Acho elas muito feias. Mas os livros são fenomenais. Aí Harry Potter e a Câmara Secreta. Passando rapidamente. Um livro muito maluco, muito esquisito. Foi
O Fim do Mundo e o Impiedoso País das Maravilhas, do Haruki Murakami. Tem um vídeo separado ali, que na verdade é um trecho do vídeo de leituras, que é um breve comentário sobre esse livro aqui, onde eu tento explicar por que ele é tão esquisito. Aí a primeira releitura do ano foi Retorno a Brideshead, do Evelyn Waugh. Eu não sei, eu acho que eu gostei um pouco menos desse livro dessa vez, mas ainda é um livro que eu acho bem interessante, acho bacana. Eu reli ele porque eu estava pensando em dar ele embora, mas depois que eu reli eu pensei, acho que não, vai ficar aqui. No futuro eu leio uma terceira vez e decido. E o Caso das Mangas Explosivas, do Mohammed Hanif, que é um livro paquistanês, muito divertido. Ah, não sei se é uma constante, mas os dois livros do Paquistão que eu li agora, esse ano, foram livros bem com uma forte veia cômica. Eu ia falar, não sei se é uma característica do país mesmo, mas eu lembrei que eu já li O Caçador de Pipas, que também é paquistanês, né? E ele não é nada cômico. Aí, Portugal, eu li Explicação dos Pássaros, do Antônio Lobo Antunes. Não morri de amores por esse livro, mas eu estou planejando ler os livros do autor em ordem de publicação, porque diz que ele vai despirocando com o tempo, e esse é um dos primeiros, na verdade. E daí eu pretendo reler esse daqui também, na hora que chegar a vez dele. Vou colocar ele aqui, não vai dar. Aí esse eu li em e-book, mas depois eu consegui os boxes, então peguei ele aqui para mostrar, que é o Maravilhoso Mágico de Oz. Adorei esse livro aqui, muito bacana, acho que ele tem uma mensagem bem interessante, não só para crianças, mas para todos nós, como gostamos de ser enganados, como elegemos um falso salvador e queremos que ele nos dê algo que já temos e não descansamos enquanto a nossa fantasia não é suprida, sabe? Muito bacana. Aí eu li um e-book que foi A Morte de Eva Illich. Eu li para o Clube do Livro da cidade aqui do lado. Até fui na reunião, mas daí foi uma reunião especial e nem foi discutido esse livro. Mas, enfim, gostei bastante. Concluí a trilogia dos Gêmeos com A Terceira Mentira. Ah, agora, parando e pensando, talvez esse seja a minha parte favorita. Mas, como eu disse, eu tenho que reler e ler um em sequência do outro ali, ler tudo como se fosse um livro só, para decidir isso melhor. Mas talvez, talvez. Aí pro Clube MSL, o primeiro que eu li, porque o primeiro foi Os Maias e eu abandonei, né, não levei a leitura adiante. O primeiro que eu li foi Frankenstein. É a primeira vez que eu leio Frankenstein, eu gostei pra caramba. A maioria do povo lá no clube diz que não é lá, essas coisas, não é grandes coisas e tal, mas eu acho que não supera Drácula, mas com certeza supera o Médico e o Monstro. Então, gostei pra caramba disso daqui. Para a segunda pilha com Amélie Nothomb, Sede, que é uma heresia sem fim, é um livro belga, onde a autora vai reimaginar a vida de Cristo ali. Principalmente os últimos momentos. O começo do livro é bem bacana, mas depois é uma heresia sem fim. Aí, essa daqui eu coloquei na planilha ali do coisa como um livro da Moldávia, porque a autora nasceu na Moldávia, mas ela meio que vive e escreve, enfim, tudo na e sobre a Romênia. Então, né, fica esse disclaimer aqui, um livro da Moldávia barra Romênia, porque até a bandeira dos dois eu confundo, imagine. Foi o verão que a mamãe teve olhos verdes, da Tatiana Tsibulek. Gostei muito. Não é o livro mais imprevisível do mundo, mas é muito bacana de acompanhar. Aí, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E comecei, então, a minha, como é que fala? Obsessão literária do ano, com Mário Vargas Llosa e sua Tia Júlia e o Escrevinhador. Primeiro peruano. Vão contando aí. Ah, muito bom isso daqui. Quanto mais tempo passa, mais eu gosto desse livro.
Então, eu acho que ela ainda não entrou no meu top 3 porque eu gosto pra caramba dos outros, mas, enfim, muito bom isso daqui. E esse daqui nem é o livro que eu li, nem é o meu livro, é um livro que eu comprei pra dar pra uma pessoa, mas ele estava mais fácil de pegar do que o meu mesmo, então eu peguei ele, que é Um Delicado Equilíbrio, do Horrington Mystery. É um livro indiano fenomenal. Fenomenal. Eu acho que assim, é difícil dizer, porque é um livro sofrido. Dizer que foi uma leitura prazerosa não foi, porque é um livro sofrido. Ele não é uma delicinha de ler, muito menos a história, muito menos. Ele vai tratar sobre o período de emergência da Índia, que eu nem sabia o que era, na verdade, né? Mas, enfim, soube um pouco lendo o livro. É um livro que me deu vontade de conhecer mais sobre esse período também. Eu gosto pra caramba de literatura indiana. Ah, engraçado que o que fez eu me encantar por literatura indiana foi a Jhumpa Lahiri, que nem indiana é, só é descendente, né? Mas enfim, fenomenal isso daqui. Já tá na minha lista para eu ler de novo agora em 2026. Tô com alguns planos aí para ele, que nem são planos meus, na verdade, mas enfim. Fenomenal. Ele é um livro que ele tá esgotado, fora de catálogo, então só encontra nos sebos da vida, mas podem ir atrás que esse daqui eu garanto. Aí, O Pescoço da Girafa, da Judith Shlansky. Não gostei desse livro aqui, ele é meio militante, assim, até já dei uma apagada dele na minha mente sobre as informações sobre ele. Ah, mas ele é um livro bem ilustrado, ele vai falar sobre extinção e tal. É uma professora chata pra caramba, né? E é basicamente isso. E também para o Clube MSL, Diários do Subsolo. Assim, é meu segundo Dostoiévski. Eu gostei, mas não amei. É um livro divertido, é um livro que tem umas passagens muito engraçadas, uh, é um livro que faz a gente pensar muito sobre nosso próprio comportamento também, sobre como a gente dá atenção para coisas pequenas, né, e o que realmente a gente precisa dar atenção a gente não dá. Isso na vida como um todo, né? Como a gente supervaloriza as migalhas, né? Enfim, é bom, muito bom, inclusive, muito bom, mas não me apeteceu tanto. Outro que não me apeteceu tanto foi Hakushisha, da Adriana Lisboa. Tinha tudo pra eu gostar desse livro aqui. É uma viagem de pessoas pro Japão e tal, mas eu achei tão meh. Outro que eu esperava mais, esse daqui ele é um livro muito bacana, mas o meu excesso de expectativas atrapalhou, que é o Castelo dos Destinos Cruzados, do Ítalo Calvino. Porque Italo Calvino me vem à mente já, eu vou para os livros dele esperando o próximo Cidades Invisíveis, o próximo Se um Viajante numa Noite de Inverno, sabe? Então, e não é, ele não chega a tanto. Ele está longe de ser como é que fala? Como é que é o nome mesmo? Um Dia de Escrutinador. Acha, inclusive, que ele fica até acima de Marcovaldo, mas o momento que eu li ele não era muito propício. Então, acho que isso atrapalhou bastante. Uh, esse daqui, fenomenal. Em Uma Noite Sem Luar, do Daisige. É o mesmo autor do Balzac e Costureirinha Chinesa. E é um livro que é para você ler depois daquele. Né? Aquilo lá vai ser no período de reeducação ali do Partido Comunista Chinês e tal, onde dois jovens vão ser enviados para a fazenda para serem reeducados e tal. E esse daqui ele vai tratar sobre um outro período, mais um pouco depois disso. Né? Não muito depois, inclusive porque até um personagem do Balzac Costureirinha Chinesa vai reaparecer aqui e vai comentar mais ou menos sobre o final daquele livro. Então, isso pode ser spoiler para alguém? Até pode, mas eu acho que é mais um incentivo para você ler o outro livro. Né? Aqui a gente vai acompanhar dois personagens, uma francesa e um chinês, né? Porque é interessante porque o Daisy ele é chinês, mas ele vive na França, tanto que ele escreve em francês. Ou escrevia, não sei se ele ainda está vivo.
Nasceu em 1954. Ele pode estar vivo, mas não sei. Ah, essa, essa francesa é fissurada com a cultura da China e tudo mais, com a história. E esse rapaz é um rapaz tímido, ele trabalha numa confeitaria, se eu não me engano, ou talvez seja uma cafeteria. Trabalha numa loja ali. É um rapazinho tímido e tal, só que o, ele tem acesso, agora eu não lembro se ele tem acesso ou ele teve acesso, a parte de um pergaminho, porque o último imperador chinês, ali nos últimos momentos de vida, ele tinha um importante pergaminho ali, que ninguém sabe direito o que continha. E antes dele morrer, já em exílio e tal, ele rasgou esse pergaminho em duas partes. Então, essa nossa protagonista francesa, ela vai para estudar mais a fundo e ver se ela consegue descobrir o que foi feito desse pergaminho, se ela consegue encontrar e tal. E o pai desse personagem chinês, ele acho que ele teve realmente, ou ainda tem, não tenho certeza, a outra parte, uma das partes do pergaminho, né? Então eles se juntam para encontrar. É muito mais um livro sobre essa relação deles, principalmente a relação cultural e tal, do que só a busca por esse pergaminho realmente. Mas tem essa parte também. Muito bom. Aí também para o Clube MSL, um livro do Líbano, que foi O Profeta, do Khalil Gibran. Ele é não, ele foi meio consenso assim lá no clube, porque ele é um livro que tem muitos ensinamentos. Ele me lembrou muito como é que fala? O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Que ele é um grande discurso, né? O Vendedor de Sonhos ele tem um pouco mais de história assim, mas é só uma desculpa para ter mais discurso. Então, ele é um profeta que viveu muito tempo ali numa ilha, e no momento que ele está indo embora dessa ilha, de repente todo mundo pensou: nossa, tivemos o profeta todo esse tempo aqui e nunca demos atenção, nunca fomos atrás de receber um pouco do conhecimento dele. Então todo mundo se reúne lá e ele começa a falar coisas sobre a vida, o universo e tudo mais. Aí li o livro da Coreia do Norte, que é A Acusação, do Bundy. A história do livro, desse livro, de como ele foi publicado, também é muito bacana. Tem escrito aqui no pós-fácil, rapidamente. Mas é uma pessoa que realmente viveu ou vive na Coreia do Norte, não dá para saber, que escreve esses contos de forma ficcional, mas baseado no que ele conhece do sistema onde ele vive, toda a repressão e tal que acontece lá. E ele contrabandeia esse, esses escritos para a Coreia do Sul, onde é publicado, né? Tenebroso a gente vê como acontece esse tipo de coisa no mundo de hoje e tanta gente ainda defende. E outro livro de contos também, do Mário Benedetti, Correio do Tempo. Mário Benedetti nunca decepciona. Aqui a gente vai ter contos mais longos, contos curtíssimos. Os primeiros contos são os mais curtinhos, tem alguns mais em formato de poema, assim. Era só aquela página lá. Aí tem um. Mais pro final vai ter uns contos mais compridos, mas muito bom. Mário Benedetti nunca decepciona. E o livro angolano, Teoria Geral do Esquecimento, do José Eduardo Agualusa. Isso daqui, desde do Tia Júlia Escrevinhador, eu li tudo em abril, que foi um mês que eu não estava trabalhando. Então, eu li o Tia Júlia Escrevinhador, eu terminei o Um Delicado Equilíbrio, que eu já vinha lendo desde fevereiro, se eu não me engano. Então eu pensei, nossa, tem um mês ali, né? Eu vou dar um gás aqui. E resolvi fazer uma maratona, né? De ler um livro por dia, desde que eu terminei o Tia Júlia Escrevinhador, que ele eu não li em um dia, né? Mas daí o Diário do Subsolo também não li em um dia, mas terminei ele num dia, então eu contei, né? Eu já vinha lendo ele também desde março, né? Mas enfim, contei. E nessa maratona eu também decidi não repetir países e deixar como os Estados Unidos está sempre em primeiro, eu pensei, vou deixar os Estados Unidos de lado e vou ler um por dia sem repetir países e sem colocar Estados Unidos nesse mês. Consegui. Mas esse daqui, ele não é um livro para maratona, ele é um livro curtinho. E eu sei que eu não aproveitei esse livro como ele merecia ser aproveitado. Eu gostei pra caramba. Muito.
Ele vai se passar ali na independência da Angola. A gente vai ver uma portuguesa que ela vai se trancar dentro do seu apartamento ali, vendo todo o caos acontecendo lá fora. Ela tem um pastor alemão albino, né, que vai ficar preso ali dentro com ela também. E vão se passar muitos anos com ela presa ali. Mas a resolução de como ela sai desse apartamento ficou meio nebulosa na minha cabeça, né? E é um livro que eu acho que ele merece uma atenção maior do que a que eu dei a ele, então ele já está na fila das releituras também. Aí outro livro curtinho que eu li, esse de Israel, lá pro Clube MSL também, que o Clube MSL agora em 2025 ele fez uma volta ao mundo. Então a gente leu um livro de cada país. Não de cada país do mundo, obviamente, né, porque são quase 200, uh, mas de cada país selecionado. E foi Pantera no Porão, não sei se eu já falei, do Amos Oz, que é um livro que vai tratar ali sobre... Ele não vai tratar exatamente, mas ele vai se passar ali no período onde Israel está quase virando um país independente. Então tem um protagonista incrível, uma criança maravilhosa, que é o Prof. Esse também foi praticamente unânime lá no clube, todo mundo gostou desse livro. Quem não gostou leu errado, e tá tudo certo, acontece. Sensacional. Aí, uh, eu peguei um livro de um autor que eu já tinha lido há muitos anos atrás, não esse livro, mas esse autor, e eu não lembrava de nada, absolutamente nada. Tanto que eu não tenho mais o livro que eu li, né, antes e quero ele novamente para reler esse livro, porque vai ser praticamente ler pela primeira vez. Mas o livro que eu li então esse ano foi Outras Vidas que Não a Minha, do Emmanuel Carré. Aqui ele vai contar 3 histórias, praticamente. Ele estava no Sri Lanka de férias com a família quando deu a tsunami em 2004, acho que foi. Foi 2004? 2004. Aquela tsunami que devastou, né, o Sri Lanka, a Índia e, né, fez todo aquele estrago lá. Se você era vivo em 2004, você com certeza lembra desse episódio. Então ele vai contar sobre a onda, né, o tsunami, que eu acho que é a melhor parte do livro, inclusive. Aí ele vai falar também sobre uma parente dele, cunhada, se eu não me engano, que teve câncer. E daí ele vai intercalando essas histórias. Por exemplo, ele estava ele e a mulher lá no Sri Lanka com a onda. Aí depois tem a cunhada dele, a irmã da mulher dele, que teve câncer e acabou falecendo. E essa cunhada dele era juíza. E daí ele também vai intercalar com outra história de um outro juiz que também teve câncer. E daí vai ir para a terceira história, o terceiro caos dele, que é sobre cobranças de dívidas de forma judicial e tal, que é a parte mais chata do livro, né? Mas eu gostei pra caramba, adorei a forma dele contar essas histórias, dele fazer essas ligações entre elas. Muito bom esse livro aqui. Aí outro que foi unanimidade no Clube MSL desse ano, só a Michelle que discorda, foi Mil do Yasunari Kawabata. Unanimidade, não, porque muita gente odiou o livro com todas as forças. Eu só não amei, eu só não achei nada demais, né? Eu até achei interessantezinho, assim, e tal, mas, sabe, bem longe de ser um dos favoritos. Foi até um pouco decepcionante, na verdade, mas eu não detestei o livro como o pessoal lá detestou. Ele tem problemas, sim, eu reconheço os problemas dele, mas eu acho que não são problemas do livro, são problemas da humanidade, né? Então, aí uma agradabilíssima surpresa esse ano foi Marcela Serrano, com o seu Doce Inimiga Minha, que é um livro de contos que vão abordar situações do mundo, né? Coisas que acometem todo mundo, mas pela ótica de mulheres. Alguns problemas aqui realmente só afetam mulheres por questões óbvias, né? Biologia, por exemplo, mas, mas eu nem lembro quantos contos são, mas são muitos contos. E são todos excelentes. Deixa eu ver, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 20 ou 21, se não perdi a conta aqui. Fenomenais. Muito bom. Adorei esse livro aqui.
já panfletei ele para todos os lados. O nome, tem um conto com esse nome, inclusive, que ele faz referência à Dulcinea del Toboso, de Don Quixote. Aí, outro que eu adorei, um livro nigeriano, O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. Sensacional esse livro aqui. A gente vai acompanhar o Konko, acho que é, o Kunko, o nosso protagonista, que ele é de uma tribo ali na Nigéria, antes da colonização, então, e a gente vai acompanhar o início, principalmente o início, né, da colonização dos ingleses na Nigéria, e vamos ver dois tipos de colonizadores, digamos assim. Uh, né, então, a gente vê que é até difícil de explicar, mas ele é um livro que dar, vai dar munição para qualquer coisa que o povo queira falar. Então, se alguém chegar batendo um martelo falando esse livro fala contra a colonização, não. Ou também, né? Porque a gente vai mostrar também muita coisa boa que os colonizadores fizeram lá. Mas para quem quiser levar o livro para o outro lado, também vai conseguir, né? Então, vai falar muito sobre as práticas ali da tribo que o Okunko vivia, que são práticas tenebrosas, assustadoras, inclusive, mas era parte da cultura deles ali, o que não justifica, né? O que não torna isso bacana, não torna isso legal, mas enfim, faz sentido dentro do contexto, né? E o último livro dessa maratona maluca que eu fiz foi de Portugal, com um livro da Inês Pedrosa, que eu também li no físico, mas eu achei tão nhé, que eu já passei ele pra frente, que foi Dentro de Ti Ver o Mar. Um monte de menina mimada, chata pra caramba. Me lembrou bastante aquele livro que eu li ano passado, o Vida Dupla, da Rajaya Al-Sanea, que é um livro da Arábia Saudita, que eu li pro Walter Mundo em 50 livros. Me lembrou em vários aspectos aquele livro lá. Aí outro livro indiano foi Os Filhos da Meia-Noite, do Salman Rushdie. Que livro divertidíssimo isso daqui. Muito bacana. Ele vai ter como pano de fundo, mais ou menos, a independência da Índia, né, e a partição, o surgimento do Paquistão e tal. Mas é o momento onde o protagonista vai nascer. O protagonista e outras pessoas, obviamente, né? E todo mundo que nasceu entre meia-noite e 1 da manhã ali do dia da independência, que foi 17 de agosto de 47, 15 de agosto de 47, desenvolveu superpoderes. Quanto mais próximo da meia-noite, mais fortes eram esses poderes, e quanto mais próximo da 1 hora, mais fracos, mas ainda assim existiam. Então a gente vai acompanhar essa maluquice aqui. É bem maluco, é bem doido, mas é bem legal. Inclusive o protagonista ele foi trocado na maternidade, isso tá logo ali no começo. Ele era de uma família hindu, pobre, e foi trocado por um menino de uma família muçulmana rica. Então, né, como os muçulmanos foram para o Paquistão e os hindus ficaram na Índia, isso mudou toda a vida dele. Aí li um outro e-book que foi Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins, um novo livro de Jogos Vorazes. Gostei bem mais do que gostei do Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Estou ansioso pelo filme, quero muito ver esse. Aí li uma das maiores experiências desse ano também, em vários sentidos, inclusive, que foi Stalingrado, do Vassili Grossman. Queria ter pegado também o Vida e Destino, que é a continuação dele, que tá aqui. Mas acabou que não deu. Vou pegar o Vida e Destino agora em 2026. Muito bacana isso daqui, a gente acompanha muita coisa, se confunde muito com os personagens, como todo livro russo, mas show de bola. Vai contando aí, mais um peruano. O Emmanuel Carrère era francês, né? Tinha que contar os franceses também. Então, um peruano. Dedico a você meu silêncio, do Mário Vargas Llosa. Gostei muito. Acho que não teve nenhum livro do Llosa que eu diga, gostei mais ou menos, ou que não gostei. Gostei muito. Esse foi o último romance que o Llosa escreveu, né? Ele faleceu agora em abril desse ano. E adorei, simplesmente adorei. Ele é daquele estilo de capítulos intercalados, então ele é intercalado com capítulos de um livro que o protagonista está escrevendo. Esses capítulos do livro que o protagonista está escrevendo são chatos.
são um porre. Mas o conjunto da obra, né, o livro como um todo, muito bacana. Aí outro livro que tem um trecho do livro, do vídeo de leituras separado num vídeo só, é Filho Nativo, do Richard Wright. Gostei muito desse livro aqui, passei raiva em vários momentos, mas com o autor especificamente em alguns momentos ali no final. Apesar de que dá para entender, porque a gente vê dois discursos extremamente opostos e os dois são extremos, então são ambos intragáveis. É um livro que eu tinha abandonado anos atrás e daí agora eu fui até o final e gostei pra caramba dele. Foi Golem e o Gênio, da Helene Wecker. Esse livro é lindo, não só a capa, mas a história também eu achei muito bacana. Gostei muito de conhecer os personagens aqui. A Golem, principalmente, o Gênio ele é mais chatão, assim, mas combina muito com a história. Adorei esse livro aqui também. Aí eu li um livro para a reunião do nosso clube do livro aqui da cidade e acabei não indo na reunião no dia, e foi a última reunião que a gente teve, porque depois disso nunca mais teve, que foi o Tudo que Você Não Soube, da Fernanda Young, que é sobre uma protagonista desprezível escrevendo no leito de morte do pai uma carta para ele, que também é desprezível. Então todo mundo é desprezível nessa história. Aí li Os Ungidos, do Thomas Sowell, que é um livro basicamente onde ele vai falar como toda essa militância de projetos sociais progressistas, políticas sociais progressistas, né? É o subtítulo aqui, A Fantasia das Políticas Sociais Progressistas. Ele vai mostrar com números, com fatos, com dados, que todos esses movimentos políticos coletivistas ali, eles mais prejudicam do que ajudam. Né? Se eles não existissem, os problemas que eles dizem combater já teriam acabado. Então, sensacional. Talvez não acabado, mas estariam melhores do que estão hoje se eles não interferissem. Aí um livro que eu fui arrastando ao longo de meses, e ele é bem sessão da tarde, assim, é Floresta dos Suicidas, do Jeremy Bates. É interessante, é legal, mas assim, não é, oh meu Deus, que livro fenomenal. Ele não ele teoricamente é um livro mais de suspense e terror, assim, mas ele não deixa a gente tão apreensivo assim, até porque eu particularmente não liguei muito para os personagens. Então, tá aqui. E uma agradabilíssima surpresa desse ano foi Neve, do Orhan Pamuk, que ele é um vencedor do Nobel de 2006. E esse livro aqui, a gente vai ter um protagonista, o K, que ele vivia na Turquia, mas ele é um exilado político, se eu não me engano. E ele volta para a Turquia para investigar, né, escrever sobre um caso que está acontecendo de meninas muçulmanas, jovens mesmo, adolescentes praticamente, tirando o véu em público e cometendo suicídio. Então, ele vai ter um teor político bem forte aqui. Não tem muito a ver com a nossa política aqui, então se você tem ojeriza a assuntos políticos e deixa que todos os outros decidam o que vai acontecer com a tua vida, você não vai se estressar nesse quesito com esse livro aqui. E é muito bacana, fenomenal. Aí, mais um peruano, vai contando aí, é o terceiro. Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa. Adorei esse livro. Adorei esse livro. Eu não entendo quem não gosta. Porque ele é um livro que ele vai. É um livro mais simples, de estrutura mesmo do autor. E ele vai falar bastante sobre consequências. Tudo que a gente faz na vida vai ter consequências. Né? E o tempo não espera ninguém. Sabe? Fala também sobre quão enganosas são as paixões, né, da vida, e que tem gente que não tem solução, sabe? Tem gente que não importa quanto você estenda a mão, não que não seja para você estender a mão, mas entra também na questão de lançar pérolas aos porcos, sabe? Tem gente que não quer ser ajudada, tem gente que não importa quanto esforço você faça para resgatar essa pessoa, para colocar essa pessoa nos trilhos, tem gente que não quer. Então, fenomenal isso aqui. Aí eu tinha gostado pra caramba do Mágico de Oz, então eu já arrumei os box, né?
tenho todos ali, vou ler todos os 14, pelo menos, escritos pelo Frank Baum, e daí eu peguei o segundo, que foi Uma Morte Lenta e Dolorosa. Esse daqui é um livro muito militante, assim, sabe? Então, tudo que eu gostei do primeiro, não tem aqui. Esse daqui é uma decepção. Tanto que foi o último da série que eu li, ainda quero ler outros. Um dos meus favoritos, não sei nem explicar direito por que eu gostei tanto desse livro, é Que Sejamos Perdoados, da A. M. Holmes, não sei, enfim. Aqui a gente vai acompanhar um cara meio água parada, bem quarta-feira, assim, e ele é o irmão mais velho de dois irmãos. Ele é casado, o irmão dele mais novo é mais explosivo, assim, super bem sucedido, também casado, com dois filhos e tal. Mas o protagonista ele tem um certo fetiche, digamos assim, na cunhada. E de repente tudo desmorona. A vida de todos eles desmorona. E a gente vai vendo que, por mais passivo que seja o nosso protagonista, ele tem um coração gigante. Eu adorei esse livro aqui, eu gostei pra caramba. Foi um livro que marcou o meu retorno ao blog, então, né, ele tem mais isso pra colaborar. Aí eu li mais um do Clube MSL, também de contos, que esse é da Nova Zelândia, também da Nova Zelândia, né, que o segundo livro concluído também era da Nova Zelândia. Foi Êxtase e Outros Contos, da Catherine Mansfield. Eu gostei, principalmente do Festa no Jardim, acho que foi meu favorito. E, né, foi bacana conhecer a autora, nunca tinha lido nada dela, mas não foi o livro assim que super me marcou e tal. Mas gostei. Aí li 20 Mil Léguas Submarinas do Jules Verne para ser o meu desempate, né, porque eu tinha detestado o Viagem ao Centro da Terra, que eu li muitos anos atrás, e gostei pra caramba do A Jangada, que eu li ano passado, se eu não me engano. Retrasado agora, né, em 2023. E 20 Mil Léguas Submarinas eu adorei. Achei fenomenal isso daqui. E eu li esse livro, inclusive, para usar ele como um champanhe, abrir o meu champanhe, com o retorno do Lucas Bittencourt ao YouTube. Voltou assim. Ele posta quando dá vontade também, né? Não sufoquem o artista, deixa ele do jeito que ele tá lá. Pelo menos ele postando de vez em quando tá ótimo. Adoro o Lucas. Aí li esse daqui, sem nem saber que o Luigi Pirandello era um vencedor do Nobel. Peguei Nenhum e 100.000. Esse livro aqui foi um presente da Isa, se eu não me engano. Foi um presente da Isa. Acho que no Natal de 2023. Gostei pra caramba, um livro muito maluco, muito doido, que vai falar bastante sobre percepções de si mesmo, sabe? Quem é você pra você mesmo, quem é você para os seus pais, quem é você para quem trabalha com você, sabe? É bem louco, mas bem bacana. Aí eu li dois e-books. O primeiro eu li lá pro grupo da Miriam, que foi Primeiro Amor, do Turgenev. Muito legal. Eu esperava muita coisa desse livro. E nenhuma dessas coisas foi o que eu recebi. O que não é necessariamente ruim, porque eu tinha medo que ele fosse um livro meio meloso, assim, e ele tá longe de ser. Mas eu também não morri de amores, né? Acho que Pais e Filhos ainda é um livro muito superior. E li também A Analfabeta, da Agatha Christie, que é a mesma da trilogia dos Gêmeos ali. É um livro curtíssimo, acho que tem 50 páginas ali, que ela vai falar sobre a vida dela, né? Como foi ela sair da Hungria por causa da ocupação soviética e foi viver na Suíça tendo que aprender um novo idioma. Ela, que tanto gostava de ler e escrever, passou a ser uma analfabeta. Aí, outro do Ítalo Calvino foi O Barão nas Árvores. Esse daqui ele faz parte daquela trilogia dos nossos antepassados, né? Não tem uma ordem específica, mas é esse daqui, O Visconde Partido ao Meio, que foi o segundo livro do Ítalo Calvino que eu li, que é sensacional, e O Cavaleiro Inexistente, que eu também gostei pra caramba. Aqui ele vai ter um quesinho de O Rebuliço no Palmar das Goiabeiras, porque também é um guri ali revoltado da vida que vai subir nas árvores e de lá nunca mais vai descer. Mas eu acho que a Kira Desai criou uma história mais interessante do que essa daqui. Apesar dessa ser mais, talvez um pouco mais completa, né?
abordar mais coisas e ir para um lado mais fantasioso também, né? O da Kira Desai é mais pé no chão, mais voltado para comédia também. Esse daqui, ele me agradou menos. Talvez porque eu tinha lido o outro e a comparação foi inevitável, e daí eu achei o outro mais divertido, mais legal. Que é A Cidade e os Cachorros. Esse daqui foi lá pro topo do meu top, sabe? Acho que é o meu segundo livro favorito dele. Só não é superado, só foi superado pelo Conversa no Catedral. E aqui a gente vai ter aquela outra. Eu sempre falo que o Lyoso ele tem dois estilos de contar histórias: ou em capítulos alternados, ou ele faz uma salada de narrador, tempo, espaço e tal. Esse é estilo salada, igual Conversa no Catedral. Então a gente vai acompanhar um grupo de cadetes num colégio militar tocando terror, basicamente. E muita coisa vai acontecer aqui, né? Ele cria. É falado em algum lugar que eu li que ele faz um microcosmo do que era o Peru, da situação política do Peru, ali nesse colégio interno. Então tem de tudo aqui, né? Muito bacana, tem uma história muito forte sobre amizade, sobre traição, sobre corrupção, sobre inveja, sobre assassinato. Sensacional. Aí, Harry Potter e o Cálice de Fogo. E outro livro da Marcela Serrana, aquela chilena que eu descobri com Doce Inimiga Minha. Agora, 10 Mulheres. Esse daqui, teoricamente, não é um livro de contos. Ele é, o cenário é uma sala de uma psiquiatra. Como é que é o nome dela? Natasha. Tem essa psiquiatra chamada Natasha, onde ela resolve fazer uma reunião com 9 das pacientes dela, mais a sua assistente. Então, ali fecham essas 10 mulheres. E cada uma vai contar a sua história. Né? Essa Natasha decidiu que seria bom para o tratamento de todas elas compartilhar essas histórias de vida delas ali. E é isso que a gente vai acompanhar. Então, teoricamente, também meio que acaba sendo um livro de contos também, porque a gente vai acompanhar todas as histórias dessas mulheres ali. Muito bom. Aí um livro que eu vinha lendo há anos. Literalmente há anos. Ou talvez desde o ano passado, do ano retrasado, pelo menos. Foi o Vozes, do Arlendur Indridason, que é um autor islandês. Eu já tinha lido dele há muito tempo atrás, O Silêncio do Túmulo, que tem um formato parecido, né? Onde ele vai ter um mistério acontecendo no presente, sendo investigado no presente, e o passado que se liga a esse episódio. Aqui a gente vai ter também uma questão pessoal do detetive, que é o Erlendur, que não tinha lá em Silêncio do Túmulo, ou pelo menos que eu não me lembro. Mas eu não gostei muito do Vozes. Sei lá, talvez o tempo que eu... Porque eu ficava meses sem pegar o livro, né? Então talvez esse tempo de intervalo tenha prejudicado, mas acho que Silêncio do Túmulo foi mais interessante. Aí li também O Trem Noturno para Lisboa, do Pascal Mercier, é um livro suíço, onde a gente vai ter um protagonista que ele, uma noite chuvosa, ele encontra uma mulher ali numa ponte, e daí ele meio que cria um fascínio por essa mulher, ele descobre que ela descobre porque ela conta, né? Que ela é portuguesa, então ele meio que larga tudo, ele é um professor, se eu não me engano, não sei se eu falei isso, e vai para Portugal. E lá em Portugal ele descobre toda uma vida nova ali e tal, e daí ele se encanta por um autor português, e daí ele vai começar a procurar tudo sobre esse autor também. É bacana, é legalzinho, mas é meio porre também, sabe? É, sabe? Não, não é, tá longe de ser assim uma obra-prima da literatura e tal. Aí também pro Clube MSL, eu li Desonra, do Keatse. Esse foi um dos mais heterogêneos das opiniões lá no clube, porque muita gente detestou esse livro. Eu não detestei, não morri de amores também. Ele tá mais ou menos ali no mesmo estilo do Milt Surus, sabe? Não, não amei nem odiei, mas eu acho que eu gosto mais dele do que de Milt Surus, inclusive. Ele, Como se tornar um cristão inútil, do Rodrigo Bibo, que é o mesmo autor do Deus que Destrói Sonhos, então
Ele funciona meio que como uma continuação. É até falado aqui no começo que, né, ele vai dar uma expansão e prosseguimento para as ideias apresentadas naquele outro livro. Aí, esse ano, eu descobri que Flannery O'Connor também escreveu romances, porque eu achava que ela só tinha escrito contos. E aí eu li um dos romances dela, que talvez seja o mais famoso, chamado Os Violentos o Arrebatam. Perturbador. Totalmente perturbador. Tanto que eu não sei dizer, escalar assim, quanto eu gostei desse livro, porque é um livro que eu tenho que parar. Eu tenho pensado nele muito desde que eu li, mas eu ainda não tenho uma opinião formada, sabe? A gente vai acompanhar um guri endiabrado que se acha santo. Na verdade, o tio-avô dele também era um demônio que se achava um anjo. O protagonista ele não se acha tão santo assim, sabe? Mas ele tem um quesinho ali. Ele, assim, ele pode ser visto como um personagem esquizofrênico, mas sabendo um pouco sobre a autora, é mais fácil acreditar que realmente o demônio é um personagem aqui e que está ali acompanhando o protagonista. Aí, para sair daquele peso todo ali, eu li O Rei dos Reis, do Dickens, que, né, é quase um folheto aqui. É um reconto para crianças mesmo dos evangelhos, né? Então, bem legal. E o último peruano, olha só, foi A Casa Verde, do Mário Vargas Llosa. Também a estrutura dele é aquela salada ali que mistura narradores, tempo e espaço. Gostei muito desse livro aqui. É o que eu menos entendi dos três, mas o que eu entendi eu adorei, sabe? Então, fenomenal. E já estamos com 1 hora de vídeo, apesar de que eu vou cortar uma parte depois, né? Então, mas enfim, vamos mais rapidamente. Outro livro indiano, Os Detetives da Linha Púrpura, da Dina Napara. É um livro que ele me lembrou, apesar de não ter nada a ver, ele me lembrou Os Meninos da Rua Paulo. Me lembrou também, apesar de não ter nada a ver, o Senhor das Moscas. Mas isso é principalmente porque a gente vai ter crianças como protagonistas ali, né? Crianças meio que tendo que se virar. Ah, ali no lugar, eu não lembro onde que é o lugar exatamente, crianças começam a desaparecer. Então 3 amiguinhos, criancinhas também, resolvem eles mesmos investigar o que está acontecendo. E é isso. O livro ele é baseado em desaparecimentos reais que aconteceram, né, ali na Índia. E eu gostei muito. Gostei pra caramba desse. Aí li, enfim, também lá pro grupo da Miriam, Stoner, do John Williams. Esse livro aqui, ele vai falar sobre uma vida. Toda uma vida. Uma vida comum, que mesmo assim tem o seu valor, tem muito valor e é interessante de se acompanhar. Gostei pra caramba desse livro aqui. Aí voltando para Angola, li José Eduardo Agualusa novamente com A Rainha Ginga. Ele vai contar a história baseado na personagem da Rainha Ginga, que realmente existiu. O nome dela era Nzingambandi, que daí depois de ser batizada pelos missionários católicos, ela virou Ana de Souza. Enfim, muito legal esse livro aqui. Acho Teoria Geral do Esquecimento muito melhor, mas esse daqui também é muito legal. Principalmente pelo fundo histórico dele. Aí o meu Graham Greene do ano foi Nosso Homem em Havana. Divertidíssimo esse daqui. Sem sombra de dúvida, o livro mais divertido do autor que eu já li. Aí aqui, eu estava meio que numa ressaca literária. Então esse livro aqui, eu nem considero ele tanto como um livro lido. Que foi Meu Nome é Vermelho, do Rapamuca. São muitas pessoas narrando aqui. Inclusive, a Cor Vermelha é uma narradora aqui. Sabe? É bem louco, mas é um livro que ele já vai entrar para a lista de releituras, porque, como eu disse, eu estava meio de ressaca e não aproveitei o livro como ele deveria ser aproveitado. Aí eu concluí que esses livros de sermões, principalmente, eu vou lendo vários ao mesmo tempo. Um dia eu leio de um, outro dia eu leio de outro. Então, tem vários deles em andamento. Que eu leio de manhã cedo, um sermão, meio sermão, enfim.
E então eu concluí Fé, Santidade e Esperança, que são 12 sermões baseados em 1 Pedro, do Tozer. Gosto muito do Tozer. E eu li um e-book, que é, assim, o Reives Lorenzoni, ele tem canal aqui no YouTube, muito engraçado ele, inclusive, ele tem uma veia cômica excelente. Ah, ele é autor, né, então ele tem uma trilogia de fantasia, eu não sou um grande fã de fantasia, mas enfim, eu fiquei interessado, ah, chamado O Jogo do Rei. E ele lançou um programa de financiamento coletivo no Catarse para o lançamento do terceiro livro. Né? Conseguiu, beleza, tal, vai ser lançado agora em março. Ou talvez em abril, pelo que ele estava falando. Eu espero que seja em março. E né, os meus livros físicos vão chegar só né, quando sair o terceiro, que daí vão vir os três juntos. Mas ele já me mandou os arquivos digitais dos 2 primeiros livros e de 2 contos no universo. Né? Então, eu li o primeiro livro, que foi Em Busca da Coroa. É um livro que eu não esperava nada dele. Eu vou ser bem sincero que eu não esperava nada dele e eu acabei gostando pra caramba. Ele me lembrou a trilogia do o Prince of Thorns, né? Talvez por ser uma fantasia mais sombria, assim, né? A gente vai acompanhar o Rúbio, que ele é o filho bastardo de um rei morto de um reino que não existe. Então, uh, ele vai ter que... Assim, ele tem toda essa expectativa em cima deles para ele ser o próximo rei, para ele reestabelecer o reino e tal. Mas ele e todo o povo que seria do reino dele vive sob o jugo de um outro reino, onde a rainha é a viúva, a esposa oficial do pai do Rúbio. Então tem toda essa mágoa também por parte da rainha. Gostei bastante. Eu ainda não li o segundo volume, mas estou bem interessado. Aí eu li Entrevista com o Vampiro, finalmente, né? Nunca tinha lido esse livro, também assisti o filme. E confesso que eu não morri de amores, sabe? Tá, eu até reconheço o valor da história, mas não é o tipo de história que me apetece, sabe? Então, pra mim, a melhor história de vampiros, mesmo que não seja um livro de vampiros, continua sendo Os Antiquários do Pablo de Santos. Eu tô ficando sem voz já aqui, né? Então vamos logo. Eu ganhei de aniversário, daí também já li O Aniversário de Rua Angel, do Mario Benedetti. Ele é um livro escrito em versos, um livro muito esquisito, mas eu gostei bastante da experiência de conhecer, de ler ele. Aí li mais um do Balzac, que foi A Obra-Prima Ignorada. É um conto, na verdade. É o primeiro livro físico da Antofágica que eu leio. E, por incrível que pareça, é um livro bonito, porque a Antofágica faz umas capas tenebrosas. E gostei do livro. Eu não li nada do material de apoio aqui, porque eu não confio neles. Mas gosto bastante de Balzac e esse aqui não me decepcionou. Aí li o que eu estava ansioso para ler, que foi Guerra Primitiva, do Ethan Petus. Gostei bastante. Também assisti o filme. Uh, eu, ele é, assim, tem que levar um pouco a suspensão de descrença, mas eu gostei pra caramba. Aí eu reli pro projeto de leitura de contos lá da Michelle Santos, no grupinho, O Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. Adoro esse livro aqui. Adoro tudo que eu li da Jhumpa, na verdade. E outro livro paquistanês, também com forte veia cômica, foi Como Ficar Podre de Rico na Ásia Emergente. Eu li um livro que ele tem esse formato de livro de autoajuda mesmo, onde o protagonista é a gente que está lendo, assim, ele vai narrando tudo. Você vê isso, você faz aquilo, então, enfim. Muito bacana, muito divertido isso aqui. Aí esse foi pro meu Volta ao Mundo em 50 livros para representar o Canadá, que é a Jornada de 3 Dias, do Joseph Boyden. Tem vídeo específico sobre esse daqui, então vamos pular para o próximo, que foi um dos contos do Reives Lorenzoni, que eu comentei, que é A Lenda de Amantique, que já entramos em dezembro, são as minhas leituras agora de dezembro. E gostei bastante, né? Ele tem um formato assim, o avô contando para a neta sobre essa lenda dessa bruxa ali e tal. Eu me senti feito de trouxa, então gostei muito. Li também para o Clube MSL Quincas Borba, do Machado de Assis. Nunca tinha lido esse livro, gostei pra caramba. Mas meu favorito continua sendo Memórias Póstumas. Aí li esse do René Girard. Eu vi a Satanás cair como um relâmpago. Ele também não é uma ficção, assim, ele é mais um estudo sobre
religião e tal. Gostei bastante. Aí passei raiva com Cenas de um Futuro Socialista, do Eugène Richter. René Girard também é francês, né? Então, continuamos contando ali os franceses. Esse aqui é um livro alemão e a gente vai... Dá pra passar muita raiva com ele, eu rabisquei ele todo. Eu nem tenho o costume de escrever, de marcar, de escrever mesmo nos livros que eu leio, mas esse daqui eu tinha tanta raiva que eu tinha que extravasar. Então, escrevi, xinguei pra caramba o protagonista. Concluí mais um livro de sermões, que foi O Grande Deus, do Spurgeon. Muito bom isso aqui. E o último livro concluído, agora em 2025, terminei ontem ou anteontem, não sei, foi Benjamin, do Federico Achati. Adoro Federico Achati. Eu li tudo o que tem dele em português, que são 2 livros. Foi que é o Pântano das Borboletas, que ainda é o meu favorito. E Mate o Próximo. Aí Benjamin, eu li em espanhol mesmo, né? O autor é argentino. Então eu li ele em espanhol mesmo. Quem tem medo de ler em espanhol, vai... Eu vou tomar uma água, porque senão eu não vou conseguir falar. Pode ir com medo mesmo, porque é super tranquilo. Você vai entender muito bem. Tem algumas palavras, sim, que são muito diferentes, e daí você pode pesquisar, né? Inclusive, eu descobri, porque tem o pai do Benjamin, tem um melhor amigo ali, que é praticamente um tio pro Benjamin, o Ben, né? Porque ele é mais tratado como Ben. Benjamin vai ser outra pessoa que vai ser tratado mais como Benjamin, ah, que é o Mike, né? O melhor amigo do pai do Robert, que é o pai do Ben, é o Mike. E até esqueci porque que eu tava falando, ia falar do Mike agora. Então, vou deixar aqui a capa, outra capa do livro, porque eu lembrei do que eu ia comentar do Mike. Sobre as palavras, né, que tem algumas palavras, obviamente, que a gente não conhece por ser outro idioma e tal. Mas, por exemplo, o Mike e o Robert, eles iam muito para a Porsche conversar. E eu pensava, por que eles saem de casa para ir conversar no carro? Né? Mas não é o Porsche do Porsche de carro. Né? Porsche, em espanhol, é varanda. E daí também lá na varanda eles iam muitas langostas. E eu pensando que raios é langosta. Aí fui ver e é gafanhoto também. Né? Então, tem essas coisas ali, mas é super fácil da gente se situar. Então, dá pra ler em espanhol sem medo. Mas enfim, o Mike é um ótimo personagem. Ele é, como eu disse, ele é o melhor amigo ali do Robert, que é o pai do Ben. O Robert, ele é editor de um periódico, então ele tem muito contato ali com a polícia, ele é muito bem informado, afinal de contas o trabalho dele é informar os outros. Aí tem a Dana, que é a esposa do Robert, mãe do Ben, que é uma vaca, e a Andrea, que é a irmã mais velha do Ben, que ela só quer saber, é uma adolescentezinha ali que só quer saber de namorar. Né? Então, o Ben vai brigar com a Dana, a mãe dele, e ele resolve armar para fugir de casa, digamos assim. Mas ele não vai fugir de casa, ele vai se esconder no sótão. No sótão da casa é abandonado, ninguém vai lá. E ele então se esconde ali e começa a observar a vida da família sem ele, né? E o autor ele deixa a gente muito na dúvida de muitas coisas que ele só vai explicar depois. Então a gente tá meio que só no escuro, igual os personagens, né? Muita coisa só vai ser explicada, eles só vão descobrir depois e daí a gente só vai ficar sabendo também quando eles descobrirem. Mas esse núcleo ali da família, apesar de estar interligado aos outros casos, é o menor, porque a gente vai ter toda uma trama envolvendo o Mike e toda uma trama envolvendo, além a Dana mais ou menos, né, de certa forma, e toda uma trama envolvendo a Andrea, porque como eu disse, ela é uma adolescentezinha ali que está só pensando em namorar. Ela tem um namorado que tem todo um grosso da história ali envolvendo drogas que envolve esse namorado dela ali, é um assunto interessante. E é uma história que vai mexer bastante com o passado. A gente vai acompanhar bastante o passado, principalmente do Robert e do Mike, que são amigos desde criança, sabe? O, como foi essa amizade deles no decorrer dos anos, que tem todo um porquê de estar acontecendo,
de ter acontecido, fala como eles se tornaram amigos e tem todo um peso para a resolução do livro no final, onde o autor vai te fazer de trouxa como nunca fez antes. Acho que nem em O Pântano das Borboletas ele me fez tão de trouxa igual ele fez nesse livro. Se eu não me engano, é o primeiro livro dele. Eu adorei. Adorei. Não me decepcionou e achei genial. E foi isso. Como já estamos aqui há muito tempo, ali embaixo, como sempre, tem o meu link da Amazon, compre por ele que me ajuda pra caramba. O link da minha lista de desejos, caso você queira me enviar alguma coisa, o blog da Kelly, o Kawaii e o Scooby no Instagram.